Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta, o broadcast tá de volta, cara, e vocês estão vendo ali, ó, aquele é o Zoca, e ele nunca sai de casa sem uma cerveja na mochila. Caralho, mano, Bem, aquele é o Dudu. Aquele é o Dudu, e, mano, em todo rolê sempre tá junto, né? O broadcast, porra. Aquele ali é o Bill, ele é o quinto elemento, multipass. Esse é o porco, e se ele não caga no beco, não é festa. Ninguém vai contar essa história, hein, mano? Essa daí fica pra outro O cara vai achar que é mentira, tá ligado? Mano, a gente pode lançar um hashtag caga no beco, tá ligado? Vai ser uma coisa divertida. Mano, Terrorismo escatológico. se tiver 3 likes, eu cago no beco, hein? Já, mano, tem pessoa suficiente pra dar o próprio like, então... E aquele ali é o Tufo. E o rolê mais louco que a gente fez foi com perna, com bigode, com cabelo, com piolho. Lá de São Caetano. Eu nem tava nesse rolê. E a gente não foi assaltado, né? Eu nem tava nesse rolê, mas foi o mais louco que a gente fez, velho. Isso aqui, mano, isso daqui é o quê? Isso daqui é o Broadcast. broadcast, caralho, tamo de volta! Bora a vinheta! Não tem mais vinheta. É, então, isso daqui que vocês ouviram é a vinheta, tipo, já foi. Mano, dá play aí no YouTube. Enfim, foi. Bom, estamos aqui hoje senhoras pra e falar o senhores, quê? Estamos aqui de volta, dessa vez sem corte, sem edição, sem porra nenhuma, porque afinal de contas a gente tá cada vez mais velho e a gente precisa pagar as contas e os boletos não param de chegar. Enfim, senhoras e senhores, mas o broadcast tá de volta e a gente tá de volta com o quinto elemento. Umas boas-vindas ao Bully, Bill. Alô, Carlinho Eloy, o pessoal de Quixeramobim, aqui estou eu, impulsionando este monte de merda. Detalhe, correspondente internacional, né? É isso aí, ele tá lá do Chile pra trazer as notícias. Do que você vai trazer notícia, Bill? Do Chile? Do que vai? Segundo eu entendo, vai ser as mesmas notícias de sempre, cara. O cara que faz merda, o outro cara que vomitou no telhado da vizinha. Todas essas mesmas coisas que a gente já sabe, cara. O cara que cagou em El Bieco. Na lixeira, el basurero del colegio. E ainda colocou a bandeirita. Enfim, eu tô achando que tudo isso tá ficando muito piada interna, tá ligado? Vamos começar a explicar para o ouvinte que esse podcast vai ser o tema. Bom, imagino que você no seu feed já deva ter visto que o nosso tema é saídas. É quando a gente vai fazer um rolê, é quando a gente vai para uma balada. Aliás, balada, né, velho? Tipo, alguém ainda fala balada, tá ligado? A balada Mas, é enfim. só do pistoleiro, cara. Acho que sim, as pessoas que falam. Agora vai ser muita balada com o Bolsonaro, cara. Vixe, não vai ter como editar, né, velho? Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre as vezes que a gente saía, seja juntos ou não. E eu queria puxar o nosso primeiro tópico aqui. Quais foram as primeiras festas que vocês foram? Ah, da escola, né, cara? Pra mim, da escola. A minha primeira festa, assim, alcoolizada foi na sua casa, Alan Noche. Nossa, virada de anos, pá. Nossa, cara, foi a primeira vez que eu fiquei muito bêbado. Estavam todos os amigos juntos. Foi a primeira vez que eu fiquei bêbado, inclusive. E aí, eu fiquei bêbado e vocês sabem como é ficar bêbado, né? Às vezes é legal, às vezes não. Se pá, eu sei até um pouco demais, cara. Tipo agora, assim. Já aconteceu com uma certa frequência, né? Mas foi uma experiência divertida, cara. As Mas, primeiras cara, que eu lembro era o Wizard, cara. Dos Exato, eu ia chegar aí, Isso. velho. A gente foi no castelinho do Robson Miguel, eu e o Tufo. Nossa! E no Halloween, naquela... Como é que chama, cara? Ali perto do Objetivo ali.
coqueluche. No coqueluche, isso aí, cara. Que a gente achou R$1 pra comer, um bagulho assim. Não. Deixa eu contar essa história, pelo amor de Deus, velho. Eu lembro que a gente era, tipo... Eu acho que a gente tinha o quê? Uns 10 anos? Uns 11 anos? Caralho, Tipo você já isso, bebeu, cara. mano? Não, ainda não. Então, Mas foi tipo assim, cara, eu tinha uma festa pra ir, tá ligado? E eu já ia entrar na furada, tá ligado? Eu precisava levar mais alguém pra essa furada. Aí eu convidei o Bill. sim. E eu não tinha. Era Halloween, eu não tinha fantasia. A mãe do Tufo arrumou umas roupas pretas lá e já era. A minha mãe arrumou uma capa. Caralho, mano, eu Foi só uma acabei de descobrir que eu ando fantasiado todo dia, né, velho? Foi tipo isso mesmo. Só uma capa e uma roupa preta, já era. Mano, uma capa a la Toninho do Diabo mesmo? Sim. Sim. Mano, aí eu lembro que a gente foi nesse dia. Aí, tipo, cara, a festa muito miada, tá ligado? E era tipo festa de pegação de molecada, tá ligado? 10 anos, 11 anos, começando a ver a Pegação. Aspas. Mano, pegação aspas, tá ligado? Mas, cara, Mano, eu tava com 10 anos, eu tava jogando Pokémon. Meu, eu nem devia falar isso porque não vai ter edição e tal, mas isso soou muito bizarro, né, cara? Parecia uma coisa meio, sei lá, coroinha, enfim, não sei. mas, ô, não se segura por causa da edição, não, velho. Fica tranquilo. O quê? A Não, eu já pegação? com esse comentário, com esse comentário eu acho que eu já mostrei a que vim, né, que já... Exatamente. Pô, mano, fala rapidão agora, só voltando nesse caso da festa da Wizard e tal, tá aí um negócio que eu nunca fui, cara. Eu lembro muito dessa parte de infância e adolescência. A galera ia demais, né? Fisk, Wizard, tudo quanto é festa de escola de inglês. Cara, eu nunca tive vontade de olhar e falar assim, nossa, mano, deve ser um porre, velho. Mas se pá, eu acho que a gente só foi porque, tipo, um puxava o outro. Exatamente. Velho, eu lembro de uma festa da Fisk, que era Halloween, aquelas tradicionais que vocês estavam falando das escolas de inglês e tudo mais. Eu lembro que eu tinha comprado uma katana. Aí o pessoal, vamos fantasiar, né? Vamos. Aí, tipo, mano, eu fui, sei lá, de samurai. Aí você imagina, não, eu tinha, tipo, sei lá, mano, eu tinha, sei lá, que roupa que eu tinha, eu só ando de preto, né, então a minha fantasia é diária, né? E aí eu fui até a festa da Fisk, não sei o que, mano, eu cheguei lá, tudo bem, então, com uma espada, aí eu só sei que tiveram que chamar o diretor e falou assim, velho, você tá louco, mano? É uma festa de Halloween, velho, segura a porra aí, eu falei, não, isso faz parte da fantasia. Aí ele falou, horror, não, cara. Não pode. Eu falei assim, aí foi quando eu descobri que você não pode andar com armas brancas na rua. Né? Não. Conta isso pra Mulher Maravilha, né, velho? Eu já assisti o filme, que a mina entra numa festa com a espada nas costas. Mas ela pode, né? Ela é Mulher Maravilha, né, cara? Porra, ela. Eu já falo que era de mentira, pô. É um pedaço de ferro. Um pedaço de ferro, mesmo não estando afiado, ele ainda, né? Pode fazer um certo caos aí no rolê, né? E você, Dudu? Conta a primeira história de festa que você tem. Eu era aquele cara que ficava no canto, assim, observando e pensando o que exatamente eu deveria fazer aqui, né? Procurando o protocolo social, né? Não tinha Google, né? E eu bebia Guaraná. Não tinha Google, exatamente. Aí eu bebia um Guaraná lá e tal, e às vezes aparecia alguém pra conversar sobre videogame, daí eu me sentia menos deslocado. Cara, eu tenho uma história muito boa, mas a gente já vai começar a entrar numas paradas quando a gente já bebia, tá ligado? Mas uma vez eu fui pra quem mora aqui no ABC, lembrando que pra todo mundo, a gente tá falando de São Paulo, a gente tá meio que no ABC, quase ali uma pegada meio periférica de São Paulo, mas... Tipo, ali do lado de Santiago, né? O certo do lado de Santiago ali. É santo, tá no ABC, cara. Mas dependendo, chega em Mauá, se você subir uns 6 morros, você chega no Chile mesmo, velho. No alto de Zaira, você vê ali as cordilheiras. Mas enfim, a gente costumava ir numa parada chamada... Era Amarelinho? Aonde que a gente ia, Bill? Naquelas festas... Nardelli. Nardelli. Sim. Nardelli é em Ribeirão Pires, né, cara? Na cidade de Isso. Cara, eu lembro uma vez que eu nunca tinha bebido, tá ligado? Eu não sabia o que era isso, tá ligado? Aí eu fui com uma menininha, tava pegando. Aí cheguei lá, ela chegou pra mim e falou assim, eu quero dançar.
Falei, então beleza, então vamos dançar. Só que, mano, eu não curto dançar, tá ligado? Aí, tipo, eu fiquei do lado assim, só olhando ela dançando, meio chacoalhando os ombros, tá ligado? Aí eu falei, velho, isso não é pra mim, cara, foda-se. E fui dar um rolê. Aí eu fui dar um rolê. Falou, foda-se e saiu. Falou, tchau. Exato. Aí eu olhei assim, eu olhei pro bar, eu falei, cara. Tipo, não, eu olhei e falei, cara, tipo, esse negócio de bebida, né, velho? Foda-se, vou beber. Aí eu peguei e comprei uma dose de vodka. Só que, cara, naquela época, dose de vodka era do tamanho de uma latinha, tá ligado? Era muita coisa de vodka. Nossa, era um copão, né, mano? Exato. Aí eu pedi uma dose de vodka e uma coca, tá ligado? Aí eu peguei e fiquei tomando a coca, assim, e olhando pra dose de vodka. Tomando a coca e olhando pra dose de vodka. Falei, quer saber, velho? Foda-se! E tomei. Mano. Petralha é foda, né, mano? Aí eu só... Mano, aí tipo, um gosto horrível, tá ligado? Um gosto horrível. Nossa, olhei pra um lado, olhei pro outro. Falei, cara, e aí? Cadê a brisa? Ah, foda-se. Foda-se, não vai dar brisa, tá ligado? Eu sou imune ao álcool. Sou forte, é. Aí eu peguei, joguei a latinha fora, joguei o copo fora e fui andar. Eu só lembro de pisar em 2 escadas. No segundo lance de escada, mano, meu mundo virou, tá ligado? Ai, caralho, que muito louco! Aí eu só sei que eu peguei, tipo, sentei na escada, passou uma amiga minha. Aí ela só olhou pra minha cara e falou, Tufo, você tá bêbado, né? Caralho! Aí eu só lembro de contar a história do Resident Evil todinho pra ela. Nossa! Ai, desse mesmo esquema aí. A gente tem que deixar isso muito claro, né, cara? Porque, tipo, no fim das contas, todo mundo aqui, tipo, curte um game tão grande que quando você tá vendo, fala assim, não, vou falar da vida, eu vou filosofar, eu vou contar de qualquer coisa. Não, você sempre entra no game, cara. Exatamente. Deixa eu fazer um comentário. Essa amiga do Tufo, pra quem ele contou a história do Resident Evil, era eu. Aquele E aí, foi por isso que eu me senti mais à vontade, menos deslocado. Caralho. Ai, caralho, mano. Mas você Eu cuspi muita cerveja agora, velho. Você não tá ligado. Cara, sempre tem os dois lados, né? Mas peraí, só uma pergunta, peraí, só uma pergunta. Vocês se pegaram? Essa parte... Você acha que alguém que conta a história do Resident Evil pega alguém, velho? Vale tudo! Não sei, mano. O ouvinte aí, no caso, tipo, gostou de você ter falado, né, sobre o Resident Evil. Então, né, vai que rolou uma fé, não sei. Exatamente. Não, eu só menos deslocado, mas aí, se tivesse acontecido isso aí, eu estaria deslocado de novo, não ia dar certo, não. Olha que pena. Não é um caso de amor, né, que acabou vingando, né, cara? Glim, 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 glim. Ainda bem que não... Outro episódio. Ainda bem que não tem trilha sonora e tal, os caras fazem com a boca mesmo. Não, o que eu ia falar, mano, era que nessa mesma bagulho da Nardelli aí, uma vez seguinte, foi o dia que eu quase morri de como alcoólico e eu pedi pro Tufo me ajudar a rezar, cara. Nossa, olha isso. E foi com os mesmos copos de vodka, cara. O cara tomou água bem batizada, velho. Olha isso, mano. Mano, é sério, a gente era tudo menor de idade e dava pra comprar bebida alcoólica. Cara, eu só lembro que o Bill foi com uma bota, velho, daquelas de cowboy, tá ligado? Fui de Cara, mariachi, a gente tem que colocar o seguinte, mano. Até agora eu tô tentando criar a situação. O Bilo foi com uma capa de preto e uma bota. Não, peraí, já é outra. Situação de Esse é outro rolê. Ah, não, é outra? Então, essa é outra. Ia ser uma fantasia, sei lá, de cangaceiro vampiro. Não, mano, a primeira vez foi esse e depois em outra festa eu fui de mariachi, mano. Então eu fui com um poncho, um chapéu gigantesco, aí eu encontrei na festa que um cara, mano, a gente passava no rolê e eu incomodava todo mundo com um chapéu gigante, assim, tá ligado? Era o show do traje a rigor do bagulho. Cara, eu nem lembro do traje,
hoje. Cara, E no mesmo lugar, mano, tinha um cara vestido de ducha. Então o cara tinha uma ducha em box, mano. E o cara falou assim: aê, sombreiro, vamos incomodar todo mundo. E, mano, bebeu pra caralho, velho. Pra caralho. E aí eu fui na mesma brisa que o Tufo. Puta, esse bagulho aqui não dá brisa nenhuma. Virei um copo de vodka e depois virei outro. Mano, fiquei louco assim, em 3 segundos depois, velho. E aí, mano, eu comecei a tremer pra caralho, mano. Aí eu falei, Tufo, tô passando mal, velho. Ele tava... Cara, eu não conseguia tirar a bota dele. Mano, eu deitei e comecei a tremer e meus pés e minha mão, velho, tudo retorcido, e o Tufo começou a tentar tirar minha bota, assim, velho. Falei, Tufo, tira minha bota, pelo amor de Deus, velho. Quando eu consegui tirar a bota, os dedos do pé dele tava tudo retorcido. Mano, velho, o bagulho mais bizarro. Aí eu falei, Tufo, eu vou morrer, me ajuda a rezar, cara. Essa bota era da mãe do Tufo também ou não? Não, essa bota era minha, mano, da época do Guns N' Roses. Na época a gente tinha uma banda cover de Guns, tá ligado? E a gente tinha essa pegada meio glam rock, tá ligado? Nossa, mano, eu lembro que eu assisti um show de vocês, dessa banda aí, lá no Vila Vitória, não foi um bagulho assim, mano? Nossa, velho. Nossa, mano. com certeza, né? Com certeza devia ter álcool também, né? Então, foi o primeiro dia que eu tomei uma caipirinha de catuaba, mano. Eu achei que catuaba... era moleque, né? Tinha lá catuaba. Eu falei assim, mano, catuaba dá um gás, né, mano? Catava as minas. Eu não sabia que tinha álcool. Ficou de balduco. Eu não sabia que tinha álcool. Eu não sabia que o bagulho era de álcool. Eu, firmeza, mano, tomar um suquinho aqui. E foi assim. Mas esse dia não teve nada muito louco, eu não lembro, né? Possível, mas... Eu acho que o Dudu tava lá e você conversou de game, velho. É bem possível. Cara, pior que nessa época, não tanto com o Dudu, mas acho que com o Travis, mano. E eu lembro de ter ficado conversando com o Travis Macota. O Travis tava na banda, não tava, não? Tava. Tava, né? Ele passava as cantadas nas minas falando da lua encravada, mano. Tá casado, mano, por causa Tá casado. Então, pra você que não conhece, você que tá ouvindo aí não faz ideia de quem é o Travis é um ícone da nossa juventude de coisas bizarras. Ele era tipo uma pessoa que quando ele estava junto acontecia alguma coisa muito aleatória, cara. Ele é tipo um dado que você jogava na vida e aí o bagulho tipo te dava tipo opções. Eu lembro uma vez que a gente virou alguma noite no Tufo fazendo algum rolê mesmo. A gente ficava sempre na rua, né? Do Tufo lá, trocando ideia, jogando bola, tudo. Lembro uma vez que o Tufo que ele dormiu no bug, eu acho que foi. Eles dormiam no bug, foi nessa festa que eu tava, que eu fiquei muito bêbado, velho. Mano, os caras passaram a rola na cara dele. Passaram, velho. Puta, mano, aconteceu isso aí comigo também, mano. Vocês têm certeza que vocês querem divulgar esse tipo de situação no podcast, velho? Vamos fazer o seguinte, vamos começar a gravar de novo? Ô, Tufo, eu acho que vai ter que rolar uma edição, cara, porque... Não, esse é mais para mais 18. Não, mas peraí. Só pra contar, peraí que o Dudu quer falar um negócio aí. A única coisa que eu queria falar é que eu nunca fiquei bêbado na vida. Então... Acho que esse é o... Como assim, mano? É verdade. Agora a rola passaram, né? Aí beleza. O disclaimer veio pela bebida só, né? Ó, gente, eu nunca fiquei bêbado, eu queria deixar bem claro. Mas a rola? O Dudu podia se desculpar sobre qualquer situação, ele falou bêbado nunca, né? Bêbado nunca. Mas do resto já passei por tudo. É, exatamente, ele podia... Ó, a rola eu nunca passei. Também nunca bebi. Não, aí deixa eu concluir. A única informação que eu tô divulgando é que eu nunca fiquei bêbado. O resto vocês concluem. Toma cuidado que nos próximos anos isso daí é perigoso, mano. É perigoso. Mano, eu lembro que, tipo, nesse bug... Não, acho que era um kart, né? A primeira vez que eu dirigi na vida foi no kart do pai do Tufo, mano. Lembra? Nossa, é verdade. Ele tinha um kart, a gente dava um rolê no meio da rua, assim, mano, de kart. É o Frentes Ré? Foi a primeira... frente ré, mano. Primeira frente. Frente ré, velho. A gente dava um Frentes Ré. Pode crer. Eu lembro
bagulho que eu acho que vocês não sabem desse dia aí, mas eu sei que não tem nada a ver com rolê. Mas foi que na minha vez eu catei assim, aí, mano, vou dar um rolê. Aí eu fui pra rua de baixo, o kart morreu. Eu falei, mano, fudeu, velho. Eu não sei ligar isso aqui, mano, fudeu. Não sei se você lembra, mano. Eu fui chamar teu pai, velho. Fui na esquina, perto da sua rua, assim. Não ligava o carro, velho, não sabia. O kart, né? É importante dizer que nessa época não tinha celular, né, velho? Exato. É tipo, quando você fazia alguma merda, você tinha que gritar, tipo, mãe, terminei, vem beijar, né? Exatamente. Qualquer bosta que acontecia. Cara, isso tá me lembrando uma vez que a gente foi pra Galeria do Rock. Vocês viram que eu fiz uma pausa só pra esperar vocês rirem, né? Caralho, esse foi... A gente perdeu o tufo, cara. É isso aí, a gente perdeu o tufo. Vamos começar do começo. Cara, era uma época que não tinha muita internet fácil, tá ligado? Eu acho que nem internet banda larga tinha, tá ligado? É Tudo discada, cara. né? Tava no começo, velho. E era, tipo, muito caro, né? Sim. Então, a gente ia pra Galeria do Rock pra comprar umas fitas de show, a gente ia comprar CD de banda nova, tá ligado? Banda que a gente nunca tinha ouvido. Enfim, foi uma galera. Mano, a gente foi o quê? Umas 6 pessoas? Foi mais, eu acho, cara. Foi uns 8. Era uns 8, maluco, é. Enfim. E era a primeira vez que eu saía com os caras pra andar de trem sozinho, sem os meus pais, tá ligado? Aí eu só sei que a gente foi, comprou as paradas, puta, tava mal feliz, vamos voltar, vamos embora. A gente chegou na Estação da Luz, que é a estação é o centro de São Paulo aqui, e ela ia direto pra nossa casa, próximo da nossa casa. Aí, chegamos na estação, começou a chegar o trem. Os caras, mano, vamos, caralho, vamos. E eu, tipo, não entendi, velho. Vamos o quê, caralho? Assim, o detalhe é todo mundo, no mundo inteiro, né, sabe? Tipo, tá chegando trem, é só descer correndo e entrar, tá ligado? O Tufo ficou olhando assim, tipo, eita, que é isso? A gente tava em 8 malucos, 7 correram. E eu tô olhando assim, tá ligado? Mano, o cara fala o quê? E tá vindo um bagulho, um bloco de metal na sua direção, o cara, o quê? Esse maluco não tem a menor percepção de espaço, né? Pelo amor de Deus. Não, mas em minha defesa, a gente tava na parte superior da luz, que era a época que ainda se passava por aquelas paradas meio antigas da luz e tal. Sim, mas a gente começou, o trem começou a fechar a porta, a gente já tava na escada, lembra? Fez pi, todo mundo desceu correndo, assim. Sim. Aí eu só sei que, cara, todo mundo entrou, o Travis. Lembrando que o Travis é um cara aleatório, né? Só pra... Aí eu só sei que o Travis conseguiu entrar, aí ele olhou pra mim e fez um sinal que eu entendi que era pra ser o próximo. Sabe quando você pega os 2 dedos, um de cada mão, e gira um contra o outro, assim? Então os caras falaram pra você parar. Mano, tinha 7 caras dentro do trem e cada um fez um sinal diferente, mano. Eu mesmo fiz aquele, tipo, quando você tá contra a luz, você faz um cachorro de sombra, tá ligado? Eu não tinha o que fazer, fiz um cachorro de sombra, assim, né? Nessa época ninguém tinha estudado Libras também pra saber qual era o bagulho. Só a Namaris tinha assim. Não, teve gente que apontou pra um lado, a gente apontou pro outro, a gente fez esse sinal, teve gente que colocou na cabeça, tá ligado? Não tinha que fazer. Eu imagino que alguém fez o sinal da cruz também, né? Porque não é possível. O melhor é que essa história tem 3 lados, na verdade, né? Qual porque é o teu terceiro? lado, o lado de quem, tipo, pegou o trem, porque assim, aconteceu esses sinais, você não entendeu, e a gente falou assim, mano, fudeu, o que a gente vai fazer? Só te atravessando um pouco. Aí a gente desceu no Brás e falou, mano, vamos fazer o seguinte, uns voltam pra luz e uns ficam aqui esperando. Então tem 3 pontos essa história, né, Só cara? que ninguém Um ficou no entendeu o Brás. meu lado, porque eu tinha entendido pra esperar o próximo trem, aí eu peguei o próximo trem e vim pra Mauá. E na verdade os caras tinham dito pra esperar, pra descer na próxima estação, não a porra do próximo trem. Cara, eu só sei que eu vim pra casa, liguei pra minha mãe e falei, mãe, me busca aqui na estação de Mauá e tal. Eu vim pra casa e fui assistir os cassetes que eu tinha comprado, mano. E a gente desesperado pensando assim, mano, a gente perdeu o Tufo, velho. Como que a gente vai explicar pra mãe do Tufo que a gente perdeu ele, velho? Como que a gente vai falar pra mãe dele? Olha a cabeça dos moleque, né, velho? Tipo, caralho, mano, o Tufo perdido, velho. Nunca mais vai encontrar o cara.
O Tufo é um cara que desde sempre ele tinha um GPS preso no dente, assim, saca? É um maluco que, assim, perdemos o cara. De repente, tipo, mano, sua família sabia como te encontrar, velho. Isso é uma coisa que é indiscutível. Mano, não teve uma fita que o porco tava mijando no Brás? Foi nesse dia. Não, então, é exatamente o que aconteceu. Estou falando que tinha três lados. Eu fui um dos caras que ficou no Brás esperando. Ficou eu, o Lucãos e mais alguém que eu não sei quem que é. Lucãos é outro camarada nosso. E aí a gente rodou, a gente chegou num policial e falou, mano, você encontrou a gente tentou descrever o Tufo, assim, tipo... um menino baixinho, assim, com uma monocelha, pá, meio perdido. eu, Lucãos e mais alguém, não consigo lembrar quem era. Só um minuto, cara, por favor, descreva o Tufo naquela época. Baixinho de monocelha, não tem outro. Era isso. Bobear tava usando uma bandana, mas... Mas então, aí a gente foi e perguntou pro policial, nada. Aí nessa fita, tipo, o Lucão chegou, a gente tava bem no canto, assim, esperando o outro trem, já falando, né? Mano, como é que a gente vai falar pra mãe do Tufo? Fudeu, né? Como é que a gente vai contar que a gente perdeu o menino aqui no São Paulo, não sei o quê. Aí ele foi e deu um mijão na linha, assim, né? Tava vazio. Aí veio um policial com um cacetete e deu uma puta cacetetada, assim, mas não nele, do lado, sabe? Aí começou a tirar ele, falou assim, mano, você é sua casa aqui, mano? Você vem mijar, não sei o quê, tá ligado? Aí o Lucão, não, senhor, não fui eu, não. O cara com a caceta pra fora, assim, não fui eu. Mano, foi muito mito. Eu não sei se ele falou não fui eu, mas ele falou alguma coisa assim, tá ligado? Tipo, aí a gente catou e saiu fora, né? Esse foi um dos lados de quem ficou esperando no Brás, né, o Tufo. A gente voltou, mano, encontramos, pegamos o trem, voltamos. Aí, velho, foi um silêncio, 40 minutos, 50 minutos até Mauá. Saímos na estação, paramos na esquina da casa do Tufo. Beleza, mano. Quem que vai falar pra mãe do Tufo que a gente perdeu o cara, velho? Aí tinha o Travis, que era o mais velho. Travis, você é o mais velho. Fala você, cara. Foda-se. Ele, mano, por quê? Mano, você é o mais velho. Beleza. Fomos chegando na casa do Tufo, mano. O Tufo tinha uma janela gigante, assim, pra rua. Tava o Tufo de cueca. Jogando Resident Evil 2, tá ligado? Não, eu tava assistindo o negócio do Guns lá, que eu tinha comprado. Comendo fandangos, tá ligado? Suave. Esse foi o dia que perdemos o Tufo. Mano, e sabe o que é o pior, velho? Parece, tipo, uma besteira. Hoje você escuta, tipo, não tem nem graça, não parece nada. Tipo, nossa, os caras só se perderam. Mas é porque a falta de celular era muito foda, né, cara? Era foda, né? Não tinha como fazer nada. O Tufo falou, eu cheguei em Mauá e liguei pra minha mãe. Ligou do orelhão, caralho. Exato, sim, exato. Não, e tipo, o mais foda é que quando você faz esse tipo de coisa, você meio que pensa que a pessoa vai entender o que você pensou, tá ligado? É, porque assim, na tua cabeça é óbvio, né, cara? Eu vou até colocar um ponto aqui, tipo, filosófico, doido. Que, mano, a gente foi criado, tipo, em uma situação meio X. Que era os rolês que a gente fazia, falando sobre rolê, o rolê que a gente fazia antes, era um rolê que a gente combinava com os amigos, previamente, pra poder, tipo, marcar, se encontrar e se perder, e foda-se, se você se perder, você não tem comunicação. Agora, a gente tem, tipo, uns rolês tão pesados que quando a gente vai, tipo, marcar alguma coisa, você cria um grupo no WhatsApp, você cria uma caralhada de coisa, e os rolês, tipo, continuam sendo, tipo, cada vez mais doidos. Às vezes os caras falam assim, mano, onde você tá? Tô em tal lugar, tô indo aí. E, tipo, chega em 5 minutos, tá ligado? E assim, você fala assim, onde você tá? O maluco às vezes nem responde, ele manda a localização do pico, você só clica no link, abre o Maps, tá ligado? Pronto, velho. Já é. Exato. Então, mas é legal pensar que a gente teve, tipo, uma evolução de rolê, né, por causa de evolução de comunicação. Inclusive a gente pode falar que agora a gente tá tendo um rolê com os brothers, de um amigo nosso que tá distante, que nessa época, se o Bilinho tivesse distante, a gente nem podia se conversar, tá ligado? Eu teria que mandar um DDI pra ele e falar assim, e aí, mano, beleza? E pagar uma fortuna. Deixa eu desligar. Só pra falar com você aí rapidão, mano. E aí, beleza? Beleza. Falou, velho. Aí que nós já deu R$50 a ligação, mano.
Você tá bem? Você tá vivo? Então, cara, forte abraço. Foram Nossa, 45, mano, é verdade, 50 né? pau. E carta, né? Carta, mano. Nessa época. Mano, eu troquei cartas nessa época, cara. Cara, mano, eu nunca mais vou esquecer quando eu conheci uma mina no bate-papo da UOL. E aí, tipo, a gente, mano, mó da hora e tal. Putz, eu nunca tinha. Mano, eu era BV, velho. Aí ela pegou e me mandou uma foto dela por carta. Ô, Bill, eu acho que você tava em casa. Caralho. Quando chegou a foto da mina, a mina era desgraçada de feia, velho. Ô, mano, eu vou ter que dar uma saidinha. Ah, rapidão. Volto daqui 20 minutinhos, aguenta aí. Demorou. Beleza. Perdemos o porco. Não, só pra contextualizar rapidão, é que eu tô tentando salvar um cachorrinho aqui, aí eu preciso levar ele pra... Enfim. Bilbo! Aê, Bilbo! Aê, todo mundo Bilbo! levar pelo Bilbo, hein? Já volto. Vai lá. Alguém poderia cantar a música do Condado nessa hora, né? Como é que era a música do... Sabe? Tem ideia, cara. Ajudou pra caralho, Dudu. Agora eu sei que música que é, cara. Canta de novo, Dudu. A música em mid, cara. Mid, mano. Não, e aí, tipo, a frase, ó, olha que bonito isso, cara. Esse foi o rolê de Frodo e do Sam tentando queimar o anel, né, cara? Exato. Mano, tá rolando uns peidos aí. O que tá acontecendo? Eu acho que o porco ficou com vergonha de falar que ia peidar e falou assim, vou salvar um dog. Caralho, mano. Então, só uma curiosidade. Essa música vai... Eu queria tocar ela pra eu entrar no meu casamento, velho. Com o Sorning Home. Se você quiser, eu posso cantar. É lógico, mano. É a sua música, cara. É a música dos hobbits, velho. Exatamente. O cara contando história de 10 anos atrás e agora o cara fala que vai casar. Olha que loucura isso, cara. Não, apesar de tudo, eu vou casar, né? Então, ó, em minha defesa, quando os caras chegaram aqui, né, você que tá ouvindo, falei assim, poxa, mano, a gente vai falar de rolê. Aí a primeira coisa que eu falei foi, caramba, velho, a gente vai falar de rolê, um bando de nerd, tipo, tentando pegar a mina. Os caras, não, você é louco, rolê nada. Até agora toda a história era ficar bêbado e as minas que estavam no rolê. Então eu não errei, cara. Eu cantei a bola antes, cara. Eu cantei a bola antes. Ai, que vida de perdedor, cara. Não é uma vida de perdedor porque o nosso amigo falou que tá indo casar, né, velho? Vai casar, cara. Alguém acertou aí, velho. Alguém acertou aí. Alguém se salvou. Então, mas enfim. Cara, eu me perdi aqui. Peraí. Oi? Ô, Dudu, puxa o assunto aí, Dudu. Não, eu só faço comentários pertinentes. Ele falou, não é vida de perdedor, porque o cara falou que vai casar. Daí o cara que vai casar falou, me perdi. Então é perdedor, entendeu? Inclusive está a Elaísa escutando isso agora. Exatamente. Eu tô perguntando nesse momento pra ela se ela quer falar alguma coisa. Sim, acho que ela pode fazer um comentário mais pertinente que o meu, porque eu sou bem ruim de comentários pertinentes. O que é engraçado é que eu tô vendo pela janela, ela pela janela aqui, ela só tá comendo um bagulho e tipo, tá cagando porque a gente tá falando, velho. Fala aí, Eliza. Eliza, eu falei o nome errado ainda, que mau amigo sou. E aí? Não, eu ia falar, quando vocês estavam falando da musiquinha lá, eu ia falar que era a música do nosso casamento, mas aí depois o Alan falou. Só isso. Tá vendo que a gente tá em sintonia, né? Que fofulete. Fala aí, Eliza. Conta pra gente suas primeiras histórias de balada, de rolê. De bêbada. Nossa. Caralho, que bagulho perigoso que você pediu, hein, cara? Não, cara, tá tranquilo. A gente já conversou muito sobre isso. Não vou falar não, você é louco. Eu avisei. Deixa quieto.
Até o Tufinho se manifestou, hein? Fala não, ele falou. Até o Tufin se manifestou. Não, de coisa louca que eu já fiz na minha vida. Agora vai. Nossa, agora. Uma vez eu saí com uma amiga. Nossa, meu, essa história eu nunca vou esquecer. Eu saí com uma amiga pra uma balada com os amigos. Beleza, a gente foi pra uma balada sertaneja. Aí, eu bebi pra caramba, né? Aí, a gente tinha acabado de chegar na balada. Aí minha amiga, só que a gente tinha bebido antes. Aí minha amiga falou assim, bora? Falei, bora, vamos, bora. Ela tava conversando com um cara, né, um amigo dela. Ela, bora. Aí, beleza, né? Eu achando que tava indo pra casa. Quando eu chego no lugar, a gente tava num baile funk. Num lugar mó zoado. Era baile funk mesmo. Horrível. Aí eu fiquei lá no VIP camarote. Eu nem entrei. Eu acho que o amigo dela era dono, era sócio, sei lá que ele era do baile funk. Aí, meu Deus do céu, sei lá. Aí eu liguei pro amigo pra ele me buscar. Ele foi me buscar e me levou pra casa. Ah, mas suave. Mas olha a diferença dos rolês. Vamos lá. Vamos elencar. Não, peraí, ó. A gente tem que começar pela premissa de que ela está contando alguma coisa, tipo, eu não quero falar, vou te contar a minha melhor situação, foi essa. Eu estava num baile funk e o dono da boca falou assim, tá tudo bem. Tipo assim, eu não quero me expor, né? Mas é zoado. Você já foi em baile funk? Nunca. Nunca. Eu acho que o Dudu já foi. Eu já fui em todos os rolês possíveis, nunca num baile funk. Mano. Não, porque nunca me chamaram. É horrível, é feio. Já foi, Dudu? Oi, eu não, mas eu tenho curiosidade, cara. Eu tenho curiosidade de vários tipos de ritual, né? Tipo. É verdade. Centro espírita pra ver manifestações espirituais, até, sei lá. Olha a comparação. Eu gostaria de ir num centro espírita, mas eu também quero ir no baile funk. Né? Mano, Dudu, eu te amo, Dudu. Eu tenho vontade de ter esse tipo de experiência aí, de vários rituais, incluindo bailes funk. Eloisa, baile funk. É o quê? Oi? Fala de novo, Dudu. Não, eu disse pra Eliza descrever pra nós um baile funk, assim, porque pra mim é uma coisa meio... Tipo, eu só ouço lendas e relatos e tal, mas eu não... Ô, Dudu, você nunca comeu, só ouve falar? É isso? Então, tudo que você ouve falar é verdade. Eu só não. Peraí. Eliza, calma aí. Deixa eu dar de mediadora. Nossa, peraí, quase eu cuspi a cerveja. Como mediador, eu gostaria que o casamento rolasse, entendeu? Eu gostaria de fazer parte. Eu quero que toque a música do Hobbit. Eu também gostaria muito de saber qual que é o ritual, mas assim, pessoas, ainda somos amigos, né? E aqui a gente tem que manter a comunhão de brothers, né? Então vamos tentar manter Não, eu fiquei separada no baile funk. Eu fiquei, tipo, num espaço VIP, assim, isolado de todo mundo. Eu tava em cima, assim, eu via tudo, o baile todo. Aí, tipo... Eu via a sodomização ali rolando. Eu via as coisas. Aí, eram umas danças muito loucas, assim. Aí, tinha o palco, aí tinha umas meninas dançando no palco. Aí, as meninas batiam a bunda na cara do cara. É umas coisas... Caralho! Qual que era a região que você foi? Foi a região do ABC? Era um baile funk no Rio? Não, foi em Taubaté, quando eu fazia faculdade. Ah, faculdade. Faculdade, tá ligado. A faculdade é um outro rolê, velho. É um outro rolê. Foi em Taubaté, no Vale do Paraíba, interior. Caralho. Vai vendo. Mas, mano, na moral, que do caralho a gente ter uma visão feminina, tá ligado? No meio de um monte de macho aqui, né, velho? Eu não sei se tô é tão macho assim. Mano, eita porra, o cara acabou de falar que tem uma pirocada no olho e agora tá falando que Peraí que
O Dudu que falou que queria ter todos os tipos de experiência aí, não sei, cara. Rituais. Né? E aí a gente entra no próximo tópico da nossa pauta aqui, que é tipo assim, a gente começou a falar das nossas primeiras festas, começou a falar sobre os nossos primeiros rolês, até chegamos nessa onda de tipo beber e tal, que não necessariamente a gente já estava, né, depois dos 18 anos. Mas a minha pauta aqui é, e aí? E depois de velho? As nossas baladas depois dos 18 anos, e aí? Bem, eu posso começar com o fato de... Como é que eu posso começar, né? Mas assim, eu tive minhas baladas tipo de relacionamento... Eu tive minhas baladas com relacionamento sério, tive umas baladas tipo de namoro e tive umas baladas tipo de solteiro. Eu falo por mim, cara, me sinto muito bem por falar que todas elas foram com os meus amigos e eu tinha uma situação tipo muito confortável, sabe? Eu nunca cheguei, tipo, por exemplo, em olhar pra balada e falar assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu já. Mas também já cheguei... Então, mas eu já cheguei numa... eu já cheguei numa balada de eu falar assim, velho, como é que eu saí? Mano, eu no meu caso, depois que eu fiquei eu fui um dos... Eu acho que dos caras eu fui o que saí de Mauá e fui morar em São Paulo uma época, né, mano? E aí acabei... E nessa época eu ia só em bar. Bom, depois... Meu rolê é o bar, né, cara? Esse é o meu rolê. Ou vai na casa de alguém e... Não, total. Depois da velhice, rolê é bar, né, velho? Porque balada já foi, né, cara? Mais ou menos. Em São Paulo, cara, eu fui... Esses rolês que a galera faz que convida milhões de pessoas pra um apartamento e, mano, o apartamento vai abaixo. Eu fui em rave, cara. Rave? Rave, cara. Eu fui uma rave no interior, né? Pra chegar na rave a gente dirigiu pra caralho, se perdemos. Meu carro... eu andei com o farol do carro alto, tá ligado? Por muito tempo, quando eu parei o carro não desligava. Eu descobri que o fio tava pegando fogo. E nesse rolê era uma rave, cara. E, mano, só a galera muito louca, né, mano? Muito louca. Eu lembro que pra acordar, foi de um dia pro outro, pra acordar colocaram umas minas vestidas de ninfas, assim, e as minas iam acordar a galera, mano. Nessa brisa, mano. Você tava dormindo assim, do nada começavam a te cutucar, tá ligado? E... Quando você acordava, tinha 3, 4 minas, assim, vestida de ninfa. Puta, só música eletrônica, mano. Só música eletrônica, pesadíssima. E aí, agora eu mudei pro Chile, mano. E aqui, vou em balada, os caras dançam muita salsa, tá ligado? Muito reggaeton, cara. Que é meio que o funk latino-americano, né, cara? Cara, essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Tipo, mano... Você tá ligado, a gente cresceu junto, tá ligado? A gente sempre foi meio nerdão, meio durão. Você tá dançando essas paradas? Mano, eu não dançava nada. E a primeira vez que eu dancei alguma coisa, entre aspas, foi aqui, velho. Que eu conheci uma mina... eu conheci uma mina no Tinder, mano. E a gente começou a trocar ideia, velho. Ela falou, eu queria ir num forró. E aí tinha um lugar aqui que dança... É tipo um forró itinerante, assim. Eu falei, velho, básico, cara. Eu fui lá e lancei forró, mano. Você já ouviu falar da história do forró? Da onde veio o nome forró? O ralabucho? Não, cara. For all, pra todo mundo. Tem certeza? Não, eu não tenho. Mas enfim, continua. Isso é lenda urbana, cara. Isso é lenda urbana. Não, enfim, continua. Desculpa, continua. Não, cara, o que eu ia dizer é que, tipo, mano, é muito louco porque cada lugar é muito diferente, mano. É muito, muito, muito diferente, cara. E no final das contas, eu depois de velho, em vez de ficar mais quadrado, eu falo assim, mano, eu já tô aqui, então foda-se. Vou abraçar a ideia de todo mundo. E, mano, aproveitou muito, tá ligado? É do caralho, me enfio em muitas roubadas. Quando eu fui pra gringa também, várias vezes, tipo... Mano, tem umas coisas bizarríssimas. Eu tô ligado que você foi pra Amsterdã, né, mano? Fui pra Amsterdã, coffee shop, velho.
Encontrei um casal de amigos, cara. Quê? Eu ia entrar nessa situação que o cara, tipo assim, porra, mano, às vezes o rolê muda quando você vai pra algum lugar, tipo, sei lá, você vai num rolê da... A gente tava falando que a gente foi num rolê da escola de inglês. Não, acho que não tem rolê tão nerd quanto você fazer inglês e ir pra um rolê. Na mesma escola que você tá fazendo inglês. E aí, mano, se você vai pra uma rave, a galera que vai lá, tipo, no mínimo, uma boa porcentagem usa drogas, né? Sim, E os caras, tipo, curtem. E eles curtem, tipo, a balada só com isso, né? Mas, mano, é muito louco isso porque é da hora porque quando tinha essa idade que a gente trocava essas ideias, que a gente se conheceu e ia nesses rolês, falava em droga, era um bagulho bizarro, né, cara? Tipo, nossa, deve ser um cara que quer matar o outro e tal. E esse rolê que eu fui, por exemplo, que era essa rave, mano, e obviamente muita gente usava muita droga, tipo, química, tá ligado? E, mano, os caras são toda uma paz, velho. Tipo, não vi uma treta nesse rolê. Vi coisas muito engraçadas e muito bizarras, mas eu não vi uma briga, não vi ninguém se desentendendo. Às vezes passava alguém, esbarrava em mim, o cara virava, mano, desculpa aí. E você via que o cara tava muito louco, mas o cara, tipo, velho, uma paz, assim, que é muito bizarra, tá ligado? E aí, às vezes, você vai nos rolês outros, tá ligado? Você, que em teoria é mais saudável e só tem cerveja e bebida. Esses rolês são os mais pesados que eu já vi, cara. E aí você vê treta. Vixe, mano, vira um bate-cabeça só que de machucar, tá ligado? Pesado. Sim, mano. Os rolês que eu tenho, tipo, sobre música, por exemplo, eu sempre gostei, né? Eu sou um cara do rock and roll, né? Então... desde quando eu tinha banda, até quando, sei lá, até hoje que eu, tipo, vou escutar umas músicas, tipo, aleatórias, né? É muito engraçado porque a primeira coisa que eu tenho que falar é que todos os rolês que eu mais gosto, né? Os rolês que eu mais gosto de participar são os que estão linkados com música. E é engraçado porque eu vejo que o pessoal que gosta de música, eles realmente têm, tipo, uma cultura de como curtir a própria música, né? E eu gosto muito do rolê do rock. Então, o pessoal da rave tem um esquema, então, tipo, às vezes eles fazem, tipo, sei lá, sua incitação ou a música que eles vão ouvir, tipo, com algum tipo de entorpecente, falando bonito, né? Mas, assim, se você for pra um rolê de rock, se você for pra um rolê de rock, por exemplo... Entrei na melhor papo, então, drogas? Eu ia até falar o bagulho, mano. Fazendo, tipo, colocando, tipo, aquela propaganda lá, tipo, que era uma mão aberta, assim, drogas, né? Me vê Eu não. Até morrer. Drogas, me vê 5. Me vê 5. Mas aí, então, terminando o raciocínio que eu tava falando, é que, cara, eu fui crescendo e eu fui percebendo, tipo, que os rolês que eu fazia, não necessariamente a música que eu gostava representava a pessoa que eu era. Às vezes eu ia em algum rolê onde a galera tava, tipo, enchendo o caneco e fazendo bosta. E, aí tipo, você falava firmeza, tendo porrada. Ou entrando no rolê, tipo, usando droga pra caralho. E velho, o que eu acho da hora do rolê é, tipo, que é um bagulho tão individual e ao mesmo tempo, tipo, é em grupo, né, velho? Tipo, você pode, tipo assim... Eu acho que rolê de música, tipo, ele é um bagulho que une pra caramba, saca? Mas quando você fala rolê de música, você tá falando show ou você tá falando algum outro tipo de rolê? Não, acho que o Zoca tá falando, tipo, bar, tá ligado? Ah, tá, entendi. Não precisa ser bar, cara. Pode ser bar, pode ser show grande de uma banda específica que você curte. Pode ser, por exemplo, tipo, mano, você tá passando na rua e tá tocando uma música que você gosta, sabe? Às vezes você tá no mesmo lugar que uma galera, e essa galera que tá no mesmo lugar, ela tá fazendo, tipo, vários outros tipos de coisas que você concorda ou não, só que você compactua com o rolê, porque você tem uma coisa em comum. A gente tá gravando uma coisa hoje porque nós temos coisas em comum. Nós já fomos em rolê porque nós temos coisas em comum. E é muito legal quando você vai em um rolê onde você tem, tipo, vários tipos de coisa acontecendo, mas mesmo assim você tem alguma coisa em comum, entendeu? Isso é o que eu acho legal do rolê como conceito, saca? Tem uma coisa da hora, mano, que é quando... Que a gente fala muito do rolê que você gosta de ir, o rolê que não sei o quê.
Mas teve também, a gente teve uma vez que a gente decidiu que a gente ia fazer um rolê, tá ligado? E a gente fez um festival de bandas. Que chamava, era o Rockin' Tuffles, na época do Rock in Rio. Caralho, mano, foi tipo uma mano. brisa muito louca, porque a gente meio que decidiu fazer. A gente curtia tocar, curtia a banda, conhecia várias bandas. E a gente resolveu fazer Mano, vamos fazer um festival? Vamos. Não. Peraí. Tudo começou quando a gente foi num festival na garagem de um brother, lembra? Isso, exatamente. Aí falou, mano, esse bagulho é possível de fazer, velho. Aí juntamos umas bandas que tava na mesma pira, mano, e fizemos o Rockin' Tuffles, que era, entre aspas, o primeiro festival de música autoral, vai. Puta que pariu, mas algumas bandas não, velho. Foram 12 bandas, cara. Onde que foi esse pico aí? Foi, mano, foi Foi do uma... Vulcana? Não, cara. A gente armou numa casa que tava sendo alugada pela minha mãe, tá ligado? Porra, Minha não fui nesse rolê não, mano. Cara, eu nunca mais vou esquecer, quando a gente divulgou o bagulho, a gente, vamos fazer, a gente conseguiu o esquema da galera, aí eu lembro que o Bill conseguiu o esquema de uma banda que tava muito bombada. Como é que era o nome da banda que tinha os metais? Era... nem lembro, cara. Não lembro mesmo. Iron Maiden. Não, era uma banda de ska, velho. Era uma banda de ska que tinha metais, que era muito foda, velho. Enfim, aí eu sei que a gente conseguiu o esquema. Do nada, ia começar o evento. Mano, baixou um ônibus no bagulho, velho. Para um busão, mano. Um busão. E, mano, tomou a rua. O rolê tomou a rua, velho. Aí, mano, era grande? Não, cara, era uma casa. A gente, a Mas o ideia rolê ia era... ser na rua mesmo? Não, a ideia era fazer um rolê na garagem, entendeu? Tipo, a gente ia... Várias bandas iam tocar numa garagem e a galera ia assistir as bandas tocar na garagem. Vocês acharam que ia dar o quê? Umas 40, 50 pessoas? Tipo isso. E deu quanto? Ixi, sei lá, velho. Porque... Mais de 200, velho. Porque o que acontecia é que, mano, chegava tinha as ordens das bandas, né, cara? E cada hora vinha uma galera de uma banda. E os caras às vezes não queriam ver uma banda, os caras iam pro bar. Então ficava, mano, os bar em volta, que quase nunca ia ninguém, os caras fizeram a festa, né, mano? Mas vocês cobraram ou o bagulho foi free? Não, foi free, velho. Foi free, mano. A garagem aberta, a galera descia na garagem e tava rolando, mano. Cara, que foda, velho. Caralho, será que tem isso no Google, velho? Se a gente procurar Rockin' Tuffles? Não tenho, não sei se acha, mas eu tenho flyer, cara, eu acho. Mas eu sei que esse conceito aí de meio que rolê colaborativo e tal, assim, é meio comum agora, assim, né? Tem vários rolês, assim. Eu tava na casa de um camarada esses tempos, em São Caetano. E aí a gente passou na frente de uma casa, uma galera, só que gente muito nova, cara. Pessoal de uns 15 anos, assim. Aí ele falou assim, puta, cara, essa casa aqui acontece direto. Os caras alugam a casa e abrem pro rolê. Aí tinha umas 100 e poucas pessoas, assim, na casa. A casa inteira vira rolê, tá ligado? Tipo, é uma casa de colaboração de festa. Ele comentou. Ele falou, quem quiser. Ele falou, se você quiser fazer uma festa lá, você cola lá, troca ideia com os caras, né? Aí tem, não sei se tem preço, como é que funciona. Mas é uma casa mesmo, tá ligado? E se você quiser morar, tem uma galera que mora, tá ligado? Ele comentou, né? E aí o pessoal fica uns dias lá, tá ligado? Aí, o que era mais foda dessa época é que, tipo, era muito voltado pra música, tá ligado? Então a galera era muito entusiasta das bandas novas, entendeu? Uhum. Tipo, você ia no rolê pra valorizar aquela banda que tava fazendo um som próprio e tal. Foi aí que... nem só isso. Até porque não era fácil conhecer bandas novas, né, cara? Então, mas... Achei o bagulho. Achou? O nome da banda é Scaretones, cara. Scaretones. Puta. E aí foi em 23 de outubro de 2004, cara. E as bandas que estavam... Bom, eu achei um post de uma banda aqui, né, mano? E não tá todas as bandas, mas era Last Chance, Finish, Full Life, Paralelos, que era a nossa banda. Lap 204, que era uma banda do que caralho. Muito bem nessa época. Still Wait, que era daí de Mauá. Down 51, Scaretones, Oitava A e Love Hate Sensation. A Oitava A era brother nosso, né? Sim, e Love Hate Sensation era o do sítio, mano. Caralho. Nossa, mano, que mito. Pô, deixa eu fazer um comentário também, né? Você falou do Paralelos, né? É curioso porque a gente tá falando do como que música une as pessoas. Eu tava pensando aqui, né? Eu conheço pelo menos 2 de vocês meio por conta disso, né? Seria o Billy foi totalmente por aí, né? Por conta da banda, né? Do Paralelos, da época que eu fiz a arte de capa, né? É, isso aí. Quando a gente lançou o CD, o Dudes fez o
fez a capa, cara. Fez a arte. Né? Ouvinte, você tem ideia que esse cara que tá falando, peraí, esse cara que tá falando aí fez a capa do nosso disco, velho. Exatamente. Foi, inclusive, um dos primeiros trabalhos, né? Tipo, 10 anos, né? Exatamente. 14 anos, né, cara? 2006, eu acho. A capa eu tenho certeza que foi 2008, o logo eu lembro que começamos a falar do logo em 2006. Eu lembro que era na época da Copa do Mundo de 2006, inclusive. Caralho, aproveita e faz seu jabá aí, Du. Pô, apresenta seu trabalho pra quem não conhece, cara. Apresente sua arte. Mostra ela aí no podcast pro pessoal. Né? Mostra seus anel de coco, suas pulseiras. Eu vou mostrar. Interessante que eu nunca mostrei minha arte por áudio, né? Meu portfólio por áudio, assim, vou falar. Agora, sabe o que eu tava lembrando, cara? Pera, deixa o cara falar, pô. Não, diz aí. O maluco atravessou, velho. É por isso que eu fico pobre depois, né? Que na hora que... O cara chegou assim, eu nunca fiz meu jabá por áudio, né? Então, aí o Tufo, o maluco até fechou o Instagram, tá ligado? Isso é no YouTube, né? Que o cara fala, agora vamos falar de... Você já viajou de 99 táxis? Fala aí, Dudu. Então, eu sou ilustrador, daí eu faço desenhos bem bonitos. Daí, se vocês quiserem tratar, eu faço desenhos bonitos. Inclusive, eu até desenho as pessoas de forma que elas fiquem bonitas. O Zoca está aí, não me deixa mentir. Eu acho que o Zoca aí não tá você... mais aqui, não. Não, isso daí você vai ter que discutir com a minha mãe, cara. Com a sua mãe? Ela te achou bonito no desenho que eu fiz ou ela te acha mais bonito? Ah, cara, isso daí é relativo, né, cara? A beleza é relativa. Você imagina, por exemplo, tipo, você. Nossa, mas aí tem que relativizar muito, né, cara, pra chegar no... Galera, é o seguinte, ó, a gente precisa dar direção nesse podcast. Vamos finalizar dizendo aqui, ó. Eu tava lembrando das paradas, dos rolês que a gente fazia nos anime nerds, velho. A gente precisa fechar com isso. É verdade. Cara, essa foi uma época boa, né, cara? Foi uma época boa porque, assim como era muito difícil conhecer banda nova, a gente que tava ali, a gente conhecia os animes que passavam na TV, né? Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball. Era muito mais difícil ainda conhecer anime, né, cara? Porque música era 3 mega. Você demorava ali 40 minutos, 1h30 pra baixar uma, mas você conseguia. Anime, não baixava, cara. Não tinha como baixar na discada. Eu até posso, tipo, colocar um pouco mais. Que não é, tipo, a música, não é o anime. Tipo, mano, cultura, hoje, qualquer tipo de coisa que você quer encontrar hoje, tá muito mais, tipo, próximo. Inclusive, como a gente tá falando de rolê, qualquer tipo de rolê, o Facebook me indica, por exemplo, olha, mano, vai ter uma música que você gosta em tal lugar, e eu nem fazia ideia que ia ter aquilo. Então a internet, tipo, com certeza tá criando vários outros rolês mais próximos e que você pode ver e escolher, tipo, mano, você pode conhecer coisa nova sem nunca ter visto, por indicação, ou mesmo que ir por um paralelo, e a gente pode, tipo, sei lá, mano, encontrar uma galera nova dentro de qualquer tipo de situação, tanto de música, quanto de anime, quanto de qualquer coisa. O rolê está muito abrangente. Sim, mas aqui no caso desses rolês de anime, é que era um dos jeitos que a gente tinha de conseguir assistir no mínimo alguma coisa, ou saber o nome de uma série nova, né? Porque a gente não tinha material específico, a gente não tinha revista, entendeu? A gente não tinha nenhum canal de conhecimento, a não ser os camaradas e esses rolês. Então a gente ficava um ano inteiro esperando o rolê chegar pra falar assim, caralho, e agora, né? Quais foram os animes que saíram, onde eu consigo? Nessa época a galera trocava muito CD e DVD, era comum ser com HD na casa de um camarada, né? Então esses eventos eram um ponto de encontro, igual o Zoca falou mesmo, né? Porque além de não ter internet, era o jeito que você tinha, né, cara? Era um rolê que tinha que fazer, uma vez por ano. Exatamente, e outra, era uma pegada de você conhecer coisa nova e ao mesmo tempo conhecer pessoas novas, tá ligado? Que gostavam da mesma coisa que você. Eu, por exemplo, durante muito tempo, eu fui esse cara entusiasta da cultura nerd, mas ao mesmo tempo eu sempre fui meio tipo, não, mano, não posso gostar disso, tá ligado? Ninguém gosta disso, imagina. Tá zoado, né? Exatamente. E eu lembro a primeira vez que o Porco chegou pra mim e falou assim, velho, tá tendo um bagulho, eu acho que era anime... Dreams, isso. Que ele falou, velho, vai ser um fim de semana todinho que a gente vai assistir uns animes e vai trocar ideia. Velho, pra mim, tipo, explodiu minha cabeça, tá ligado? Tem um bagulho que eu tava conversando com o Zoca esses dias, cara.
o formato que a gente compartilha hoje, o formato que a gente compartilha essas coisas, compartilhava antes, né, cara? Porque antes compartilhar era, mano, tá aqui no meu CD que eu queimei, tá ligado? Total. Com várias coisas e tal. E hoje em dia a galera manda um link e acabou, né, velho? O compartilhar, quando você tinha que compartilhar alguma coisa, você tinha que compartilhar com a galera ao vivo, tá ligado? Em pessoa, mano. Mano, se liga isso aqui, dá uma olhada e tal. É tipo um pouco a evolução do que era antes os discos, né, cara? E logo depois veio essa coisa de quem conseguia baixar alguma coisa. Isso vai desde banda, esse anime, como vocês falaram, alguns filmes, pornografia, tá ligado? Exatamente. Cara, hoje eu tava conversando com o namorado da minha irmã. Isso daí é uma coisa pra mim, já é meio pesado, né? Porque minha irmã é bem mais nova do que eu. E aí o cara, tipo, velho, ele foi fazer o Enem e ele foi falar pra mim, tipo, que o tema da prova do Enem desse ano foi justamente o fato da comunicação digital. Como é que funciona a comunicação... Não, como funciona a comunicação digital no geral. E aí, tipo, o Bininho comentou uma coisa aqui agora, que é muito engraçada, que eu fico pensando muito. Por exemplo, eu não fui criado numa era de vinil, sabe? Tipo, onde, tipo, eu não fui criado dentro de um bagulho onde a mídia musical era o vinil. Mas eu percebo o seguinte, quando eu peguei um vinil, eu comecei a comprar vinis pra mim, porque eu achei legal, né? Eu acho a mídia muito legal. E aí, quando eu comecei a curtir o vinil, eu comecei a ver, por exemplo, o quanto você, tipo, tem que extrair do pouco que você tem o melhor da mídia que você tem. Se você tem um vinil, você escuta o lado A e o lado B. Hoje a gente faz playlist. Hoje a gente vai escutar um bagulho e a gente tem, por exemplo, uma história musical de acordo com o que já te indicam. A gente tem os top 10, quero conhecer essa banda. Você vai escutar os top 10, não um vinil, não um álbum. Aí eu vou tentar fazer o link disso com o rolê que a gente tem. Ao mesmo tempo, se você for tipo, apresentar uma música para um amigo seu, você tinha que apresentar o seu vinil, que era uma mídia física, o cara tinha que ir até a sua casa e o cara tinha que ter um gosto musical parecido. Então, o rolê que vocês faziam também eram de acordo com o que vocês trocavam entre si. Aí veio tipo, a evolução tipo, em outras mídias. Hoje a mídia, por exemplo, é simples. Você vai lá e compartilha. Caramba, eu faço isso direto com o Bilo. Velho, tá aqui, ó. Eu acabei de compartilhar uma música com você. Se liga nessa letra. Aí ele pega uma música. Se ele ficar interessado, ele pega o artista. Mas ele nunca pega uma obra do artista, saca? E junto com isso, você acaba tendo, por exemplo, tipo, um rolê meio que fechado, entre aspas. Eu tô falando no musical, mas poderia ser tipo, sobre anime, poderia ser sobre culturas, de o cara chegar e falar assim, porra, mano, eu acabei de ver um filósofo falando sobre tal rolê, sabe? Tipo, sobre opinião política. A gente tá com uma situação tão fechada de que o que você indica pro seu amigo dentro de uma mídia social é afetada pelo seu amigo e por outras pessoas, tipo, que acabam trazendo pra você o que eles são, o que eles têm, tipo, digitalmente, entendeu? A gente não tem mais, tipo, uma opinião crua, saca? A gente tem sempre uma opinião afetada sobre coisas que estão te bombardeando ao mesmo tempo. E o rolê é a mesma coisa. Que tem o podcast, né, velho? Tem, mas o podcast também é um pouco afetado, né, cara? Isso é o... Na verdade, toda a indústria, principalmente de música, tá sofrendo com isso, tá ligado? Ou seja, exatamente. Você tem também, você consegue compartilhar as suas músicas como músico muito mais rápido, e você pode entrar com uma música nessas playlists, por acaso, que a galera pira e, tipo, você não tá mais ligado a um selo, você não tá ligado à indústria, e aí... Mano, a indústria tá em pânico, entre aspas, em pânico. A indústria tá cagada por causa disso. Eu acho isso positivo e negativo, independente do que as pessoas falam, né? Independente do que tá acontecendo, você ter, tipo, hoje você tem uma voz, se a gente tá gravando agora, a gente tem uma voz independente que vai atingir alguém. Pode crer. Né? O nosso rolê de brother vai atingir uma galera que vai se identificar com isso. Isso exatamente. É positivo. Agora, o que é negativo, por exemplo... O que eu acho negativo em relação a isso é, por exemplo, quando você cria uma voz e essa voz ela é boicotada por valores aleatórios ou valores impostos. Isso é uma coisa tipo, que eu acho complicada. Ou seja,
eu não quero fugir o foco do rolê, tá? A gente tá falando de rolê. Se a gente tem um rolê se a gente tá tendo um rolê de bolar ideias, é muito possível que o bolar ideia, ele sempre vai ser afetado, mas ele não vai ser afetado tão diretamente se você tem outras mídias para compartilhar, entendeu? A gente tem muitas formas de aprender as paradas, então tem coisa pra cacete pra gente poder bolar ideia, cara. Tipo, só quero, finalizando, pessoal que tá ouvindo, cara, não tem pânico, velho. Viva e deixa o bagulho rolar, tá ligado? Velho, é mó legal, mano. A gente sobreviveu sobre várias minas. Por várias minas não, desculpa. A cerveja bateu bagulho mó sério aqui. Tô falando bagulho mó sério aqui. A gente sobreviveu por várias minas, o bagulho é pesado, né? Mas isso é verdade, a gente sobreviveu por várias minas também. Não deixa de ser verdade, né, cara? O que eu ia falar é o seguinte, nós sobrevivemos por várias mídias, né? A gente sobreviveu por mídias, tanto físicas e pesadas que a gente compartilhava pessoalmente, quanto mídias digitais. E no fim das contas é tipo, velho, seja liberto, né? Curta o seu rolê. Eu acho isso daí o mais importante. Exatamente. Não, concordo, cara. Deixa eu fazer um comentário aqui, por favor. Se me permitem. Claro. Por que não? Até um silêncio bonito, né? Mas então, não, eu tava pensando, somando um pouco desses assuntos todos, tem uma mudança de paradigma, né, que vale para essa coisa de consumo cultural e tal, e que eu acho que vale também para o tema do podcast, né, que são as festas e afins, né, que é a mudança de paradigma da escassez para fartura, né, porque nos velhos tempos, assim, da mesma maneira que para a gente consumir música ou cultura, né, enfim, animes, filmes, qualquer coisa, a gente tinha a escassez mais ou menos ditava o que a gente ia consumir, né, então assim, eu tenho esta fita de VHS que eu consegui lá naquele evento de anime que acontece uma vez por ano, Total. né, eu vou para casa com essa fita, então assim, eu vou aproveitar aquilo profundamente, até decorar o negócio inteiro, assistir aquilo ali 15 vezes, né, tinha muito essa repetição de uma coisa escassa, né. E muitas vezes também, assim, os nossos círculos de convívio, eles eram um pouco isso também, né? Pelo menos a impressão que eu tenho, pra mim, era um pouco isso, assim. Você tinha, tipo, uma turma, né? E aí você tinha, sei lá, aquelas 5 pessoas que você via com uma certa frequência. Às vezes você via até todo dia, às vezes eram seus vizinhos. Tinha uma limitação geográfica muito maior. E hoje, às vezes, eu me sinto... Isso pode parecer meio até pretencioso, então, mas eu acho que possivelmente vocês vão se identificar. Às vezes... dá a impressão de que a gente também tá meio que num Spotify da vida social, assim, que você tá com uma turma aqui, daí dali a pouco eu saio, tô numa outra turma numa outra cidade, não sei o que, e você tá sempre em contato, mas de uma forma mais, talvez volátil, ao mesmo tempo que tem algumas relações que continuam mais profundas e tal, mas é uma coisa, dá uma sensação de fartura, de muitas possibilidades muito grande, né? E que é uma coisa que é meio difícil, às vezes, de lidar, né? Às vezes, é meio que nem aquela história de você ficar na Netflix muito tempo ali, escolhendo o que você vai assistir e acaba não assistindo nada, né? Claro. Sempre um risco. Tem uma parada que eu acho que aí, também linkando com esse esquema, é que hoje em dia, dentro dessa fartura e dentro disso que a gente tá conversando, hoje tem aquela figura meio bizarra dos tais influenciadores sociais, né? Influenciadores digitais, ou sei lá que porra que pode ser. Digital influencers, né? Claro. Que na verdade é um cara que a gente. E não é que o cara se colocou nessa posição, mas é que a sociedade digital, se a gente pode falar assim, né? Elencou esse cara como um curador de coisas, né? Um curador de temas. A gente passa por uma curadoria de música a todo tempo, que antes a curadoria de música era um ciclo de amigos ou um amigo nosso. Bom, ainda segue com nossos amigos, né? Tipo, mano, escuta isso aqui. Ô, mano, se liga nesse rolê, vamos colar. E aí tem essa curadoria de curadoria humana, que é o que tá filtrando essa avalanche de coisas que aparece. Isso vai de música, vai de rolê. E ao mesmo tempo, aí tem um problema, ou não sei se é um problema, é alguma coisa que tem hoje em dia, que muitos rolês que eu vejo tem um ideal colado junto, né, cara? Então, tipo, sei lá, o rolê do ele não, o rolê de não sei o quê, o rolê que junta pessoas que têm o mesmo ideal
pode ser político, pode ser religioso, os próprios raves que a gente estava falando acabam atraindo pessoas. Maioria dos festivais que a gente vê atrai pessoas que tá ligada com essa cultura zen, de não sei o quê. No fundo, a gente tava falando sobre o lance das bandas, também era um rolê pra divulgar as bandas. Claro, que tinha algum ideal, né, cara? Deixa eu fazer um comentário rápido aí, rapidão. Mas isso aí juntou um pouco do que o Dudu e do que os Zoca falaram, né? Eu acho que é um pouco da ideia, quando a internet apareceu, rolou essa ideia de que, cara, o mundo, infelizmente, né? Não é só ou a sua cidade e as cidades do lado, né? Você dependia muito de uma sorte para conseguir conhecer pessoas, por exemplo, que compartilhavam dos mesmos rolês, das mesmas coisas que você, simplesmente pelo fato de você gostar, tá ligado? Porque era muito comum, e acho que entra um pouco no que o Bill falou, a gente tá perdendo um pouco disso daí de agora, porque os rolês eles estão fechando numa coisa, você tem que se ajustar a esse tipo de rolê, né? Só que com a internet e tal, fica mais fácil pra você entrar e você fala assim, mano, tem rolê pra todo mundo, pra todo lugar, em todo lugar, tá ligado? Então você tem essa ideia de que, mano, tá muito fácil conseguir rolê, né? E aí você começa a dar, eu acho, né, um pouco mais de valor porque você gosta de fato, e aí você começa a construir um pouco desses pequenos núcleos e ciclos de amizade que sem a internet você não conseguiria antes, né? Porque você não teria alcance. São as bolhas, né, cara? Mas aí que entra a curadoria, né? Que é tanta mas informação, né? O que eu queria dizer era justamente isso. Eu não acho que isso seja curadoria. Eu acho que um dos grandíssimos problemas é exatamente isso. Entre a gente faz de fato uma curadoria. Porque a gente é camarada, a gente é junto, a gente é próximo, a gente se conhece, etc. Na mídia, Pode crer. Os influencers, qual que é o problema? O financeiro. O cara faz essa curadoria baseada num contrato que ele tem, num patrocínio, numa parceria, tá ligado? Isso que é foda. E não existe regulamentação. Não que tenha que existir tal, mas é isso que eu quero entrar. Eu quero dizer, não a existência de regulamentação é um terreno sem lei e assim, mano, vale qualquer coisa e você não sabe o que tá acontecendo. Então, às vezes você acompanha um cara, você vê o Instagram dele, vê o YouTube e fala assim, pô, esse cara aqui é foda, tá ligado? Só que você não sabe se ele tá sendo bancado por uma empresa, se o que ele fala é real mesmo, tá ligado? Então, assim, essa curadoria verdade. ela passa a ser um negócio meio falso. Você tem que elencar algumas figuras que você fala, puta, nesse cara eu meio que confio um pouco. Eu posso citar alguns, por exemplo, Pirula, etc. Só que se você olhar os vídeos do Pirula, todo vídeo ele faz um merchan no começo, etc, tá ligado? Então a gente fica meio naquela, tipo, mano, será que é uma curadoria mesmo? Ou será que não é uma venda, tá ligado? Eu acho que é mais um mercado de venda, velho, não uma curadoria. E a gente, em algum momento, a gente falou que antes era feito pela TV, né? A TV... Verdade. Deixa eu só usar esse gancho que o Porco falou, cara, porque vocês já ouviram falar do dilema do porco espinho? Pode crer. Acho que já. Nunca vi, não. Você chega perto e abraça e toma no cu. Então, ó, é isso. Esse é o resumo mais objetivo. Preparar uma história, tá ligado? O maluco até meteu um pigarro assim, ia contar a história. Que assim, mano. Ó, o dilema do porco espinho, cara, a ideia, é de um filósofo, de 1788, Schopenhauer, tá ligado? Aí o que o cara fala? Ele fala assim, mano, o porco espinho, ele tem um dilema onde, se ele tá sentindo frio, ele não consegue se aproximar da galera pra sentir um calor humano, só que ele tem espinhos. Ele cria espinhos aonde, mano, quanto mais próximo você tá, mais você se machuca, saca? Uhum. E aí o que acontece nesse dilema do porco espinho, que eu acho que é uma coisa que acontece, atualmente? Quanto mais você cria barreiras para que as pessoas, quanto mais você fica se blindando para você, não chegar em, um assunto, comum, você, fica simplesmente criando a tal da bolha social que todo mundo fala, saca? Que você, fica fazendo uma situação aonde, a todo momento, você tem que ser afirmado pelos problemas que estão acontecendo com você. Só que, ao mesmo tempo, cara, a internet, ela te dá, uma oportunidade de você sentir um calor humano, é um fogo fato, saca, velho? Você sente, um calor, mas é um calor, que não existe. Nós estamos, porra, velho, a gente tá bolando ideia aqui agora, e a gente tá bolando ideia, remoto. Antigamente, a gente tinha que bolar ideia, pessoalmente, senão a gente não bolava ideia. Então, a internet, ela dá a internet, ela dá essa sensação de que você tem uma situação que tem alguém próximo a você, só que é esse tal do fogo fato, tá ligado? Que é um calor remoto que você, se acha bem ou não, e aí você cria
uma ideia de que tudo que tá acontecendo em volta de você tá legal. Só que só tá acontecendo legal porque, mano, você só absorve o que você quer. Eu só queria dizer que, mano, vocês são muito foda, velho. A gente queria fazer um tema muito louco, assim, de rolê, e a gente tá, tipo, pirando, assim. Eu acho muito foda isso, velho. A gente tá velho. Não, mas eu acho que é isso, tá ligado? Eu acho que principalmente pelo lance do broadcast tá voltando, tá ligado? Isso é conversa de brother, tá ligado? É muita coisa pra falar, né, cara? É muito tempo Exatamente. longe, muito tempo pra falar, e aí, tipo, as ideias, tipo, tem que se conectar, né, cara? Não, e outra, pro ouvinte entender que, cara, é essa a premissa do podcast, entendeu? É uma conversa de brother, entendeu? Que na maioria das vezes começa muito louca, começa a gente, tipo, dando risada e tal, e a gente, no final, filosofando. Exatamente. Tem algo meio de né? Que você tem um tema, daí você fica variando e fazendo uns improvisos muito loucos, depois você volta pro tema, ou não, né? Ou não, exatamente. Então, Inclusive, eu ia linkar no tema, né, cara? Porque, no fim das contas, tudo isso daqui, cara, o broadcast, ele foi e voltou, a gente foi e voltou, todo mundo cresceu, cara. exatamente. Eu acho que o broadcast hoje o broadcast, tipo, como conversa, ele é uma conversa evoluída, tipo, tanto pessoal quanto no rolê. A gente viu muito. A gente só quer dividir o que a gente viu. Exatamente. Concordo, boa. Exato, boa. Queria só dizer que hoje teve um rolê que é, no mínimo, bizarro e controverso, mas é um rolê que seria interessante ver, né? No nosso auge, eu acho que de adolescência, eu talvez iria. Que é o Atrasados do Enem, né, mano? Se for ver, hoje Sim. a internet permite ter um rolê que chama Atrasados do Enem, que a galera monta sala VIP, monta churrasco. Mano, os caras estão fazendo churrasco. Hoje é o dia do rave. Eu tava falando, cara, aquele vídeo lá do Philip Smith. E hoje é o dia que marcaram no Facebook o evento Rave. É hoje, cara. Caralho, velho. Isso mostra que o sadismo, de alguma maneira, nunca saiu de moda, né? Esse lance do Enem, né? Isso tinha na nossa época, né? A gente gostava de ver o cara tropeçando no meio da sala de aula, e hoje, né? Exatamente. Nem só isso, né, mano? A gente gostava de... Eu pirava em eleições só pros caras jogar aqueles santinhos na rua e a galera tomar os rola, tá ligado? Não, inclusive tem um meme muito geek, né, velho? Que é um maluco, tipo, dando um dash do Mega Man, tá ligado? Que o maluco escorrega, tipo, no santinho e dá um dash do Mega Man. Isso me lembrou aquele... Como é que era o Sub-Zero brasileiro? Lindomar, o Sub-Zero brasileiro. Deixa eu... Posso fazer um comentário? Diga. Eu quero fazer 2 comentários sobre uma coisa que o Porco falou e outra que o Zoca falou, né? Então, pela ordem, o que o Zoca falou depois sobre a história do calor, né? Na internet e tudo mais, que é um calor relativo e tal, porque... Infelizmente não vou ter tempo de concluir, mas tá tudo bem. Não, conclui aí, porra. Não tem o que concluir, cara. Tipo, no fim das contas é o seguinte, cara. O calor que a gente tá sentindo aqui, mesmo que remoto, é o suficiente, entendeu? A gente não precisa se desesperar, porque nós temos ferramentas a sentir calor, mesmo sendo um fogo fato. Ponto. Sim. Então, O que é fogo fato? é o boi bumbá, não, o boitatá, né? Boitatá. Esse cara é foda. O que tem a ver o boi bombar com fogo fato? Mano, volta aí no podcast que você vai entender. Ah, beleza. O Tuco vai colocar um link explicando o que é o fogo fato, né, Tuco? Tu foi pra colocar porra nenhuma, que amanhã tem que trabalhar. Discutir depois. Só que o que eu ia falar da história do calor, né? Que você falou, é que eu acho interessante porque, assim, às vezes rola aquela crítica, né? Tipo, tenho muitos amigos na internet, mas são todos virtuais e no fim das contas eu acabo não encontrando as pessoas para tomar cerveja, não sei o quê. Só que, assim, a percepção que eu tenho, que não é nem necessariamente positiva ou negativa, mas é só uma constatação, é que na internet rola muito uma coisa potencial, né? Que você percebe lá, você tem uma lista de zilhões de pessoas, amigos e tal, e aí você vai lá e publica
vamos supor que uma coisa no Facebook, você coloca lá, adoro essa música aqui. E pode ser um negócio bem específico, né? Tipo, para citar uma coisa bem comum de eu fazer assim, adoro essa música da trilha sonora desse jogo aqui de 20 anos atrás. E aí vem 3 pessoas que comentam, né? Nossa, eu também gosto muito, não sei o que e tal. E aí você descobre afinidades com as pessoas a partir de praticamente qualquer coisa. E você tem uma série de relações, né, de calor em potencial. E o que eu acho interessante é que, eventualmente, essas coisas, esse potencial, né, a ideia que eu tô querendo dizer é que ela pode ou não se concretizar. Então, pode ficar só nisso, tipo, um monte de gente curtiu, mas dane-se, nunca vou conviver com essas pessoas de fato. Só que, por outro lado, pode ser que você crie um vínculo ou retome um vínculo. Às vezes, sei lá, um amigo seu que estudou com você no colégio, você não vê há zilhões de anos, você publica uma coisa, a pessoa curte aquilo, de repente você combina, vamos nos encontrar tal dia. E aí você encontra aquela pessoa e é meio como se já tivesse um assunto, assim, extremamente... como se a sinergia já estivesse rolando num nível que você não precisa mais quebrar o gelo, porque esse gelo já foi quebrado Esse que você tá dando já aconteceu conosco, inclusive, né? Mas é que no nosso caso, por exemplo, a gente sempre de alguma maneira foi próximo, né? Mas eu falo nós ficamos distantes fisicamente, mas ao mesmo tempo, quando a gente retomou o assunto casal, continuou. Né? Só para citar um exemplo assim que parece, só para citar um exemplo que parece menos provável do que pessoas que têm uma amizade tipo constante, né? Assim, que bem ou mal a gente sempre se fala e tal, mesmo que não esteja presente fisicamente. Outro dia, por exemplo, teve um amigo meu que eu não via desde o tempo da faculdade, a gente só tem o contato um do outro no Facebook. Aí teve toda a história das eleições, aí volta e meia eu escrevia alguma coisa, ele escrevia alguma coisa. Aí um dia ele falou, eu tô querendo fazer um canal no YouTube para falar algumas coisas sobre política, umas visões que eu tenho e tal. E aí ele me escreveu isso e falou, eu gosto da forma como você vê algumas coisas, queria trocar uma ideia com você. E fazia, sei lá, quanto tempo, 15 anos que eu não conversava com o cara por voz, entendeu? Era só, tipo, um comentário ou outro no Facebook. E aí a gente um dia conversou por Skype sobre isso, para contribuir com o material lá pro vídeo dele. E foi uma conversa, tipo, rica, igual essa que a gente tá tendo aqui, né? Entre amigos que são muito mais próximos, no nosso caso, né? E, então, assim, são potenciais, né? Tipo, se eu encontrar esse cara amanhã no bar, por exemplo, teria uma conversa com ele muito boa e tal, e é uma coisa que seria impossível se não fosse por essa proximidade, facilidade, né? Na internet, né? Ué? Cara, isso abre, acho que isso abre um gancho aí, um negócio para um próximo episódio, né, mano? Acho que tem muito assunto pra falar sobre isso aí, cara. Exatamente. Cara, ó, eu queria dizer o seguinte. Calma que eu não terminei, só uma coisa. Rapidinho. Cara, mano, o Dudu foi boicotado pelo trabalho dele, cara. Isso é uma coisa, tipo, muito deprimente, cara. Dudu, por favor. Eu ia falar o negócio sobre o que o Porco falou desse lance do comercial, né? Tipo, de você, às vezes, questionar, assim, por exemplo, você tem alguma pessoa que você tem como referência. E aí você citou o Pirula, que é uma figura que eu também cito entre as referências que eu tenho, tipo, é uma pessoa com credibilidade, né? Quando o Pirula fala, não é que eu necessariamente vou concordar, mas eu vou falar, bom, pelo menos esse cara merece ser ouvido, até aqui, em geral, ele acrescentou muito pra minha visão. Assim, então, só que aí você falou, mas vai que ele tá falando uma determinada coisa por conta de uma determinada influência comercial, né? Seja ele ou seja qualquer outro. Poderíamos ser nós mesmos aqui. Exato. Mas aí o que eu acho que é interessante, porque alguém citou a palavra falso, né? Tipo, isso aqui de repente é uma curadoria meio falsa porque tem uma coisa comercial dentro. E aí eu tô fugindo um pouco da conversa, mas o que eu acho que é interessante é que talvez a palavra falso não se aplique, porque todo o lance comercial ele também é um tipo de relação, né? Também é um tipo de interesse, também é um tipo de rolê. Eu acho que esse também é um tipo de rolê. Se a gente tá falando de rolê, o lance comercial também é um rolê que você, tipo, absorve. Então, exatamente. Eu acho que quando entra alguma coisa comercial em jogo, às vezes a gente tem aquela visão talvez meio purista, né? Tipo, isso aqui a gente não faz por dinheiro, a gente faz porque gosta, não sei o que. Quando entra dinheiro no jogo, corrompe. Mas eu acho que não necessariamente, né? Acho que
o dinheiro é mais uma das formas de estabelecer relações entre as pessoas, e ela também enfim, não sei se ela é legítima ou não, mas ela é uma das formas, é como é, né? Então, acho que isso não necessariamente corrompe a coisa, só é mais uma maneira da coisa acontecer, porque... Mas eu acho que isso abre espaço para conversa. Eu respeito, escuto, concordo em algumas partes, mas eu acho que isso abre espaço para conversa bem mais longa, sabe? Mas desculpa, continua. Isso daqui é mais um comentário sobre o que você falou e que pode virar outras coisas depois, mas é só um adendo. Não, fica uma abertura para um novo podcast. Boa. Sim. Não, só esse podcast já virou 3, né? Então foda-se. Exatamente. Galera, vocês têm ideia que a gente começou falando sobre rolê? Trocando de tema cast, né, velho? Mas, ó, eu fico feliz que, assim, mano, pela primeira vez a gente criou um podcast onde a gente veio de um rolê falando groselha, a gente veio em outro rolê, tipo, X, e aí a gente começou a falar sobre existencialismo, e todas as conversas que a gente teve, todas elas, tipo, não fugiram do tópico de rolê. Exatamente. O rolê continua o mesmo. O rolê é abrangente. Eu posso dizer o seguinte, ouvinte, se acostuma com isso, viu? Pode se acostumar com isso daqui. Isso daqui, senhoras e senhores, é o broadcast. E a gente tá de volta, cara. Ó, eu queria nesse momento, vocês me perdoam, a gente vai ter que encerrar. A gente já tá batendo quase 1h30 de podcast. Esse podcast não vai ser... Eu vou viajar. Tchau, logo eu vou voltar. Esse podcast não vai ter uma, nem sequer edição. Ele vai na íntegra pra vocês. Não teve edição. Não teve edição. Não teve, E infelizmente. Não vai ter capa também, porque, né? O Dudu também tá atolado de trampo. Eu não sei, isso daí você tá afirmando, você me interrompeu. Nossa, Tufo, você tirou o trampo do cara, o maluco quer mostrar a arte dele pra ganhar, tipo, pra mostrar o trabalho dele, e você falou assim, ele não vai, eu tô mandando. Tufo, você não é do rolê. Você não é do rolê. Não, cara, você tá mais do que convidado pra fazer a arte. Eu só tava tirando o seu da reta, né? Mas enfim, senhoras e senhores, eu queria convidar cada um de vocês aqui, ó. Alguém quer fazer uma divulgação do seu trabalho? Vocês querem, sei lá, a rede social de vocês aí, Dudu? Tardio, mais efetivo, né? Acho que ele já passou, né? Eu acho que o Dudu foi dormir. Eu fui dormir. Peraí que eu tá cortando tudo agora aqui. Não, me diga de novo. A rede social de cada um? Sei lá, né, cara? Você não quer divulgar o seu trabalho? Eu não tenho rede social, porque eu sou dos anos 90. Eu quero. Eu posso divulgar, mas eu não quero ser o primeiro. Eu posso divulgar a minha primeiro. Vai, Bill. Vai, Bill. A minha é o ICQ 1024 39088. Adiciona lá que a gente troca uma ideia. Mas esse número é verdadeiro ou é mentira? É verdadeiro. 1024 39088. Caralho, que mito. Vai, porco. Eu não tenho mais, cara. Eu saí de todas as redes sociais. Oi? O porco morreu. Eu não tenho mais rede social, caralho. Então, divulga seu endereço, pra cartinhas. Manda aí pro Dudu que ele me repassa. Caixa postal 000000. Já era. Entrem no... Não, faz o seguinte, já sei. A minha rede social entrem na do Dudu e xinguem lá. Dudu é cu, pronto. Exatamente. A gente tem o broadcast@gmail.com. Eu não sei se ainda existe, mas enfim. Não, velho, nem tem mais essa porra aí. Tem, cara. Mas se alguém quiser entrar, a senha deve ser... A gente já sabe qual é, né? Fala aí, Zoca. Você tem algo que você queira divulgar aí? Eu tenho sim, cara. Tipo, eu tenho, uma... No meu Facebook, por exemplo, você pode encontrar Edu Nunes ou Eduardo de Amorim Nunes. Ele é um cara que é um ilustrador fudido. E, infelizmente, ele não pode ter a voz de poder, falar sobre o próprio trabalho, mas eu falo por ele, porque ele é um cara muito foda, fez a arte de uns amigos meus aí que eu conheço. E eu repasso a bola para que ele possa, continuar o que eu também acredito que é o próprio trabalho dele. Vai, Dudu!
Deus te abençoe em primeiro lugar. Alberto Zoca. Não, esse é outro cara. O meu trabalho é isso aí que ele falou mesmo, assim. Eu só não sou tão bom quanto ele falou, mas a gente faz o que pode, né? E Edu A. Nunes. No Instagram, né? Porque hoje em dia, esse negócio de ficar falando, meu site, ninguém acessa mais, né? Então, é Instagram mesmo, que aí você entra lá, daí você vê meus desenhos, você comenta, você pode pedir uma encomenda, lembrando que eu sou capaz de deixar qualquer pessoa bonita. Eu já fiz, inclusive, autorretratos e é impressionante. Não assim, entretanto, aos outros, né? E a gente falou em algum momento dos vieses comerciais, hein, cara? Do viés comercial para poder preparar terreno, para dizer que não é fake. Agora, a única coisa que eu não consigo fazer, isso não adianta me pedir, porque é impossível mesmo fazer um autorretrato seu. Isso não adianta você me pedir. E também deixar os caras, tipo, vender seu próprio trabalho. Os caras tão pesados, velho. É isso aí, senhoras e senhores. Esse daqui foi a volta do broadcast. Agora nós temos Dudu, nós temos Bill, nós temos Porco, Zoca e eu, Tufos, de volta. Senhoras e senhores, a gente está de volta. E se tudo der certo, se o Brasil não acabar, a gente vai ter podcast periódico aqui para vocês. E se você acompanhou a gente até aqui, desculpa te interromper, Tufo, mas se você acompanhou a gente até aqui, você é um cara corajoso, velho. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns. E detalhe, a gente tá num novo feed, a gente tá no feed do Jogando Conversa Fora. Se você tiver curiosidade, escute os podcasts. É um podcast de videogame, mas ao mesmo tempo a gente vai tentar subir todos os podcasts do broadcast anteriores. Então fique à vontade, ouça, conheça a gente tenta ser legal, enfim, acabou. Eu não sei mais o que falou. Obrigado por ter acompanhado a gente até agora. A conversa realmente foi jogada fora. E assim, eu prometo pra vocês que nos próximos a gente vai ter uma organização mental melhor do que a gente tem agora, né, gente? É isso aí. Até a próxima. Deixem nos comentários os assuntos que vocês querem que a gente converse. E é isso aí. Esse daqui é o broadcast. Um abraço. Fui! Joguem na mesa.